noite, Elias Neto. Olá, boa noite. Quanto prazer estar aqui novamente para conversar com você neste Boa Noite, Elias Neto. Para você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso, aquele abraço. Muito obrigado pela companhia, pela audiência que nos acompanha pelo YouTube e também pelo Facebook. É sempre bom trazer as principais informações para você e depois uma entrevista bem descontraída aqui neste super talk show da TV Cidade Verde. Então, vamos já saber como é que está a movimentação no trânsito da capital de Mato Grosso com o Wagner Zanam. Wagner, você já está pronto para trazer as informações? Boa noite. Boa noite, Elias Neto. Estamos prontos e a postos. Hoje aqui, olha, no complexo do viaduto Engenheiro Domingos Iglesias, local que você já falou pra gente que conhece bem, né, Elias? Estamos aqui nesta rotatória que faz o acesso tanto da Avenida Miguel Sutil quanto da Avenida Oswaldo da Silva Correia e também a Avenida Afonso Pena. Oswaldo da Silva Correia que vai no sentido de Espraiado e Afonso Pena que vai no sentido Dom Aquino, Duque de Caxias, no sentido centro de Cuiabá, né, Elias Neto? Trânsito tranquilo neste momento por aqui, veículos passando com tranquilidade. Nos outros pontos que nós passamos, o trânsito também estava relativamente calmo nesta noite de quarta-feira, Elias. Ou seja, na Estrada do Moinho, também na Avenida das Torres, vindo pela Avenida Miguel Sutil, os veículos estão fluindo com certa normalidade. Mas fica um alerta aí, porque parece que nesta noite de quarta-feira deve cair uma chuvinha, Elias. As nuvens estão bastante pesadas, céu se fechando neste momento aqui na capital, Elias Neto. A chuva faz muito bem, mas o motorista precisa redobrar o cuidado. A impressão que eu tenho é que o motorista não sabe dirigir quando o asfalto está molhado, principalmente quando caem as primeiras chuvas, que as chuvas que nós tivemos aí não foram suficientes para lavar o asfalto, né, Zanam? Então, é preciso ter muito cuidado, não é mesmo? Muito cuidado, Elias Neto. E fica aí o aviso para quem vai passar pela Avenida do CPA também. Mais cuidado ainda, porque nós temos obras acontecendo na Avenida do CPA neste momento para a construção aí do corredor dos ônibus do BRT, né? O corredor de ônibus rápido que deve cortar Cuiabá e também Várzea Grande, fazendo a ligação entre as duas maiores cidades aqui da capital. E por falar nisso, Elias Neto, lembrando aí, né, os famigerados vagões do VLT, do finado VLT, começaram a deixar a nossa capital, Elias Neto. Exatamente. Ainda bem, né, que o negócio com o estado de Mato Grosso, governo de Mato Grosso e com o governo da Bahia, esse negócio se concretizou, né? E aí recursos chegarão para o nosso estado com essa venda, né? Mas poderia ser bem diferente, né? Bem melhor, né, Zanam? Ah, com toda certeza, Elias. Eu gostaria muito que o VLT tivesse dado certo, viu? Porque para mim seria uma mão na roda. Eu moraria próximo do primeira estação do VLT e para quem trabalha na região do Cochipó, mesmo na região do Centro Político Administrativo, como eu trabalhava até pouco tempo atrás na assessoria do Tribunal de Justiça, seria muito tranquilo pegar o trecho aí usando o transporte coletivo. É um sonho, né, Elias? Ter transporte coletivo de qualidade em nossa Cuiabá, em nossa Várzea Grande, atendendo a população da nossa região metropolitana. É verdade. Agora, a hora que você iniciou a sua participação, você falou um nome muito importante aí na história de Mato Grosso. Você está no viaduto Domingos Iglesias. Domingos Iglesias foi importantíssimo para a Defesa Civil do Estado, né? Ele era o coordenador, foi por muitos anos o coordenador da Defesa Civil e ele entendia de tudo sobre meteorologia. Quando ele, por exemplo, dessa época aqui que nós estamos vivenciando essas mudanças climáticas, ele seria a pessoa ideal
para falar sobre essas mudanças, porque ele era um grande estudioso, estudava muito mesmo, né? Foi também fundamental na enchente de 1974. Ele já estava na Defesa Civil e ele coordenou todo o processo para que a vida das pessoas que perderam suas casas não fosse uma vida assim tão complicada, viu, Zanã? As pessoas que passam por aí, que veem esse nome, não sabem a história que existe por trás de Domingos Iglesias, né, Zanã? Elias, diante de tantas homenagens, algumas, digamos assim, questionáveis, a gente vê homenagens merecidas a pessoas que fizeram e fazem a diferença na vida dos mato-grossenses, para mim é fundamental. É muito bonito ver pessoas que trabalharam pelo bem da população, pelo bem do próximo, serem homenageadas, né? Como o engenheiro Domingos Iglesias, como tantos professores e professoras que dão nome às escolas, como tantos médicos e enfermeiras que dão nomes à unidade de saúde. Que os nossos políticos aí saibam escolher bem os nomes a quem vão homenagear, Elias. Gente como o engenheiro Domingos Iglesias e tantos outros que tanto fizeram por nossa gente, por nosso estado, por nosso país. Muito obrigado, Zanã. E qualquer coisa é só chamar a gente de volta aqui, tá bom? Bom trabalho aí durante a noite toda. Horário de verão não volta neste ano, decide o governo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou nesta quarta-feira, dia 16, a retomada do horário de verão ainda este ano. O governo vai avaliar nos próximos meses se é o caso de retomar a medida a partir de 2025. Apesar da recomendação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, em setembro, a pasta avalia que houve melhora no cenário das chuvas e dos reservatórios de hidrelétricas, evitando o adiantamento dos relógios ainda em 2024. Na época em que estava em vigor, o horário de verão costumava ser implementado entre outubro, novembro e fevereiro, março de cada ano. No caso deste ano, o horário de verão só poderia ser implementado este ano em novembro. Isso impediria o aproveitamento do pico de custo-benefício da medida que ocorre entre outubro e meados de dezembro, né? Mas é uma boa notícia aí de que houve um melhoramento das chuvas e que as hidrelétricas estão em situação melhor, que realmente estava muito preocupante. Mas as secas nos rios continuam, como por exemplo na região amazônica, rios imensos que jamais nós imaginaríamos que eles estariam secos nesta época do ano e a situação está bem complicada. Ontem eu li uma notícia de que o Rio Paraguai, no Paraguai, está sendo drenado porque a situação por lá está muito complicada. O Rio Paraguai é a espinha dorsal do Pantanal, né? Ele nasce aqui em Mato Grosso e vai parar lá na Argentina e a situação dele está ruim por completo. PM e outras 3 pessoas são presas, suspeitas de ameaça contra dono de jornal em Cuiabá. O proprietário de um jornal e de uma marmitaria, o G. André Latorraca, de 44 anos, registrou um boletim de ocorrência após ter o restaurante invadido por 4 homens e ser ameaçado por eles, nesta quarta-feira, em Cuiabá. Em nota, a Polícia Militar de Mato Grosso confirmou que um dos envolvidos é policial militar e que a Corregedoria Geral foi acionada para dar início ao procedimento administrativo para a apuração de infrações disciplinares, que será conduzido pela Polícia Civil. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Alexandre Correia Mendes, informou que o PM está afastado em razão de processo demissório por outros crimes pelos quais ele responde. Segundo o proprietário, os suspeitos teriam enviado mensagens para ele na sexta-feira, dia 12, pedindo informações sobre encomendas de marmitas. Na manhã desta quarta-feira, portanto, hoje, os envolvidos entraram no estabelecimento e anunciaram que não estavam ali para buscar as encomendas. Em seguida, conforme o relato da vítima, os suspeitos apontaram uma arma e o ameaçaram de morte e mandaram ele gravar um vídeo afirmando que não mexeria com mulher casada. G. André
disse que, a princípio, se negou a gravar as imagens e, no entanto, a partir desse momento, os suspeitos ficaram mais violentos, ameaçando ele novamente e os funcionários do restaurante. Diante das ameaças, a vítima gravou o vídeo. Após isso, os homens fugiram do local e foram presos poucas horas depois. O caso é investigado pela Polícia Civil. Olha, estamos então diante de um caso cheio de mistérios. Então, há necessidade, sem dúvida nenhuma, que seja muito bem investigado para punir os culpados e chegar à razão desse caso. Como é que os caras resolveram? No dia 12, ligaram, encomendaram marmita, aí chegaram hoje lá, disseram que não queriam saber de marmita, aí mandaram a vítima gravar um vídeo dizendo que não iria mexer com mulher casada, não é mesmo? Então, há necessidade de ser investigado e muito bem investigado. Aliás, todos os crimes devem ser muito bem investigados, né? Ex-deputado é condenado a 5 anos de prisão por desvio de 1.800.000 destinados à saúde e educação de Mato Grosso. O ex-deputado estadual, José Geraldo Riva, foi condenado a 5 anos, 4 meses e 1 dia de prisão em regime fechado pelos crimes de falsificação ideológica, integração à organização criminosa e delitos de peculato. De acordo com a decisão assinada pelo juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra, nesta terça-feira, Riva era integrante de um esquema que desviou mais de R$ 1.800.000 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A defesa informou que Riva está impedido de se pronunciar quanto a esse caso. Conforme o documento, o desvio de verbas ocasionou um grande prejuízo ao Estado, especialmente à população mais carente. Os recursos desviados seriam usados para atender necessidades básicas da sociedade, como saúde e educação. A princípio, o ex-deputado foi condenado a 16 anos e 5 dias de prisão e 83 dias de multa. No entanto, a Justiça concedeu ao réu o benefício da colaboração premiada, reduzindo a pena para 5 anos de reclusão. Vamos, então, continuar acompanhando esse caso, que, aliás, já se arrasta por há alguns anos, não é mesmo? Bem, nós vamos agora para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Cidade Verde com Boa Noite, Elias Neto. Até já! E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, sua audiência. Hoje vamos falar de saúde e é por isso já vamos colocar aí a imagem do nosso entrevistado desta noite. Ele é um renomado anestesiologista com vasta experiência na área de saúde em Mato Grosso, formado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Possui o título de especialista, além de MBA em Gestão e Inovação em Saúde Pública pela PUC do Rio Grande do Sul. Durante sua carreira, ocupou posição de destaque como chefe do Serviço de Anestesia do Hospital Universitário Júlio Miller, de 2016 a 2018, além de liderar o setor de apoio diagnóstico e terapêutico do Hospital Júlio Miller. No mesmo período, durante 4 anos, foi diretor clínico do Copanest, contribuindo ativamente para o desenvolvimento da anestesiologia na região e no estado de Mato Grosso. Por isso, a gente diz boa noite, Eduardo Guim. Boa noite, Elias. De antemão, agradecer o convite, me sinto honrado, né, de estar aqui na sua presença, aqui nesse bate-papo. A honra é nossa em recebê-los aqui para esse bate-papo super legal. Você é mineiro, né? Eu sou mineiro, de uma cidade... Todo mineiro tem mania de falar que é do interior, embora Minas seja no interior, né? Eu sou de Ubá, Zona da Mata. Zona da Mata Mineira. Zona da Mata Mineira. Né? O que você mais gosta de fazer? Um procedimento de anestesia ou comer um pão de queijo? Comer um pão de queijo. Comer um pão de queijo, eu sabia. Não podia ser diferente, né? E o café? Aí o café, né? De preferência feito logo. Nunca um café requentado.
O café tem que ser sempre feito na hora. Ah, não, sim. O café requentado dá dor de barriga, né? Eu também não sou muito fã do café requentado, né? Que lá em Minas a gente fala de cafezinho. Cafezinho, exatamente. É tudo assim, né? É cafezinho. Tudo no diminutivo. Um bolinho, né? Comendo as letras e tudo mais. Isso faz exatamente. Quando criança, o bolo de queijo era feito ralado naquele ralo artesanal? Como é que era? Você se lembra disso? Sim, lembro. Sua mãe fazia? Fazia, mas eu lembro pouco. Ah, é? Eu lembro pouco. Eu acho que eu estou há tanto tempo aqui em Cuiabá, como eu disse a você, eu acho que eu estou mais acostumado com o bolo de arroz, né? O bolo de queijo cuiabano, e mais gosto ainda muito do pão de queijo, com certeza. É verdade. Mas é muito parecido o jeito de a matéria-prima, né? As matéria-prima, é o queijo, né? O que é mais importante. O que é mais importante, né? Vem cá, me explica, como é que é para trabalhar ser um anestesiologista? Você faz o curso, faz o período todo, aí você vai para a residência. Perfeito. E aí decide, é um outro curso, como é que é? Explica para a gente. A formação médica básica, chamada graduação, são 6 anos de faculdade. Perfeito. Depois de graduado, né, o profissional ele se torna médico e desde que inscrito no Conselho Regional de Medicina, ele está habilitado a exercer a medicina. Para se dizer especialista, então, o indivíduo graduado ele está capacitado a atuar de uma maneira geral em qualquer área, não é proibitivo. Mas ele, no entendimento da medicina, ele não tem a expertise, a especialização. Então, ele faz prova, né, uma prova, é um concurso para fazer sua especialização, que nós chamamos de residência médica, de acordo com a área que ele pleitear. Então, ele pode ser, de repente, ser cirurgião geral. Então, ele é anestesiologista, ou clínico, ou ginecologista e obstetra. Então, tem os serviços, né? Ele presta a prova, se ele for aprovado, ele vai fazer um tempo de especialização que varia muito hoje, no mínimo de 3 anos. Mas você tem especialidades aí de 5 a 6 anos, dependendo da especialidade. Neurocirurgia, são 5 anos de formação. Cirurgia cardiovascular, também 5 anos. Aí vai. A anestesiologia é uma especialidade chamada especialidade mais básica, são 3 anos. Assim como cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, pediatria. É impressão minha ou é um pouco restrito o anestesiologista? Tem menos profissionais nessa área? Ou não? Pois é, essa é uma discussão importante. Na verdade, a gente tem, de uma maneira geral, hoje, um número de vagas para residência no Brasil muito abaixo do que hoje se forma. Né? Nós temos hoje no Brasil, nós somos o país com o segundo maior número de escolas médicas do mundo. Acho que a gente só perde para a Índia. Não sei se eu estou certo. E lógico que o número de vagas hoje para especialização está bem abaixo do número de formandos. Né? Mas o que aconteceu com a anestesia, com a anestesiologia, é que o campo de atuação cresceu muito, Elias, nas últimas décadas, enormemente, né? Há 30 anos atrás, quando eu me graduei, você tinha uma atuação muito mais restrita do anestesiologista. Hoje o campo, no mundo inteiro, o campo de atuação do anestesiologista ampliou-se demais. Então, a necessidade por profissionais especialistas nessa área é muito grande. E a gente vive, de uma maneira geral, uma certa carência de profissionais. Aqui no estado, por exemplo, nós temos aí muitos municípios com uma população relativamente 40 mil, 30 mil habitantes que não tem profissional anestesiologista. Dependem de profissionais das cidades polo. Cuiabá, Sinop, tem sim. E aí, como que fica? Como que faz para fazer uma cirurgia por lá? Dependendo, então, por exemplo, uma cidade pequena, né? Ainda não é incomum, por exemplo, que pequenos procedimentos cirúrgicos, muitas vezes o profissional cirurgião ele ainda faz alguns, né? Então, vai fazer uma apendicectomia, uma cirurgia de hérnia. O indivíduo lá, ele aprende a fazer técnicas de anestesia, né? Uma raquianestesia, o que a gente chama de raquianestesia, onde ele tem uma anestesia que
que anestesia o abdômen, ele consiga operar. Agora, cirurgias mais complexas, que demandam, por exemplo, uma criança para fazer uma amigdalectomia, não se consegue. Então, esses pacientes... Então, isso se torna um problema. Esses pacientes têm que se dirigir a cidades polo para que possam ser submetidos a cirurgias. Cuiabá é uma cidade que sofre muito com esse contingente grande de procedimentos assim. Cuiabá, particularmente, carrega nas costas, se é que eu posso falar assim, muito dessas questões relacionadas a procedimentos cirúrgicos do interior. Né? Ela fica superlotada, né? Os hospitais ficam superlotados. Se você ver, então assim, a gente tem no estado inteiro números muito altos de vítimas de trauma, acidentes de moto, carro, né? Sim. E isso daí, lá no extremo norte do estado, isso acaba vindo muito para Cuiabá. Se você for hoje no HMC e for fazer lá um levantamento de pacientes oriundos do interior, é muito grande. E cidade, por exemplo, como Cáceres, que tem o hospital regional, que recebe, inclusive, paciente da Bolívia. Perfeito. Lá a equipe é completa, por exemplo, por lá? Sim. Né? Os hospitais regionais do estado são os hospitais de referência, né? Não sou nenhum expert, né? Mas por exemplo, Cáceres é uma realidade que eu conheço pouco, mas com certeza o hospital regional mantido pelo estado é o hospital de referência lá daquela região da zona do oeste do estado. Né, você conhece Cáceres? Conheço. Sim. Conheço, como falei, tive na época do Exército um pouco lá, tenho amigos em Cáceres, médicos, alguns amigos e tudo mais. Você falou que conhece pouco a realidade, não conhece a minha cidade. É uma cidade linda. Conheço. Não conheço como deveria. Tá certo. Só o calor que às vezes, né, parece que é um pouco mais calor que Cuiabá, né? Por causa do Rio, né? Sim. Por causa do Pantanal, né? Antes da sua especialização, você atuou também na clínica? Sim, a minha vida, eu demorei muito tempo para me encontrar assim na questão da anestesia. Eu me formei e eu casei muito precocemente. Eu casei, faltava ainda 2 anos para eu me formar. Sim. Então foi uma coisa muito difícil. Então eu logo que me formei, eu fiquei um tempo no Exército, fiquei 2 anos, porque para trabalhar, e eu demorei 5 anos para poder fazer a minha residência. Então, nesse período, eu fiquei um tempo no Exército e trabalhava na rede privada e pública como clínico geral. Então, trabalhei pronto-socorro de Cuiabá, pronto-socorro de Várzea Grande, rede de atenção primária, posto de saúde, hospitais privados dando plantão, até eu resolver falar assim, eu preciso fazer a minha especialização e tudo mais, e aí resolvi prestar prova eu formei na UFMT e fiz residência no Hospital Universitário Júlio Miller. Perfeitamente. Que foi onde... E depois você atuou lá Aí eu fiquei, me formei, fiz a minha especialização, e logo depois que eu terminei, a empresa de anestesia a qual eu trabalho até hoje, né, desde o final de 97, início de 98, me convidou para trabalhar junto com eles e estou lá até hoje, desde o início de 90, desde o dia 14 de janeiro de 98. Sim. O Cedari, que é uma empresa de anestesia. O Cedari, ele funciona dentro do Júlio Miller? Não. Não, né? Não, é uma empresa... O período em que eu estive no Júlio Miller é o período de especialização. Aí eu terminei a especialização. Aí, já anestesiologista, fui convidado para trabalhar nessa empresa que eu trabalho até hoje. O Júlio Miller é um hospital referência, né? Sim, é um hospital universitário, né, da Universidade Federal de Mato Grosso. E é um hospital terciário de referência. Estamos aí no aguardo do novo prédio. Do novo, né, que vai ser o maior hospital, um grande hospital. Super importante. Vai mudar a realidade de uma região. Se Deus quiser. Vai, inclusive, melhorar, sem dúvida nenhuma, a medicina em Mato Grosso, né? Sim. Ser uma referência. Isso é muito importante. Desculpe a minha intimidade, mas você disse que casou-se muito novo. Por que tanta pressa para se casar? Pois isso eu acho que é imaturidade. Que pergunta, né? É uma pergunta, mas assim, eu acho que a maturidade vem muito, demora-se tempo, né, Elias? Sim. Eu acho que, por isso sob uma determinada ótica,
tornou as coisas muito complicadas, porque não é fácil ser estudante de medicina, ter que sim. se sustentar e depois Imagina. Imagina. Aí Imagina. o Exército deu um certo alívio, conseguiu Aí um emprego. você foi oficial técnico temporário. Temporário, oficialmente temporário. Legal, tá. Você disse que evoluiu muito o setor da anestesiologia, né? Mas para o leigo, olhando, parece que é uma coisa simples, né? Mas na verdade não é nada simples, né? É extremamente complexo, né? Sim, é extremamente complexo. E o campo da anestesiologia se ampliou muito. Esse conceito de que o anestesiologista era aquele indivíduo apenas responsável pela cirurgia, né, por fornecer as condições de anestesia para a cirurgia, isso ainda é muito importante, mas se ampliou muito. Hoje o anestesista, o anestesiologista atua em muitas áreas. Ele hoje você tem a presença do anestesista em serviços de diagnóstico, então naquelas clínicas onde acontecem exames de imagem e o paciente tem fobia, tem claustrofobia, precisa fazer uma ressonância, então o profissional faz a sedação para que ele tenha conforto e segurança para fazer o procedimento diagnóstico. Existe na odontologia e na cirurgia bucomaxilo pacientes que têm dificuldade com relação a procedimentos odontológicos, procedimentos odontológicos demorados, então o anestesiologista também tem seu concurso nesses lugares, fornecendo sedação, conforto, para que o procedimento fique confortável, mas gerando menos ansiedade, menos sofrimento para aquele paciente. E por aí vai. No pré-operatório, né, antes da cirurgia, a atuação do anestesista ajudando na equipe multidisciplinar, preparando o paciente para o seu momento de cirurgia, cuidando também no pós-operatório. Então, assim, o que a gente chama de perioperatório, né? Você atua antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia. Certo. Para que essa experiência de ser operado seja o melhor possível, com mais segurança, com mais conforto, né? E que seja uma jornada para ele bacana, diferente, tranquila. Né? E com a chegada das novas tecnologias, isso ajudou muito? Muito, né? Então, assim, a anestesiologia, desde a minha formação inicial, é uma ciência que tem evoluído assustadoramente. Assustador não é uma palavra, evoluiu muito e tem contribuído muito para que a cirurgia também evolua. Então, o profissional anestesiologista hoje, ele é um profissional, uma formação extremamente diferenciada, Sim. com múltiplas capacidades. Hoje você tem recursos de monitorização que há 30 anos, então, assim, monitores, em que você tem os sinais vitais do paciente sob seu controle da ventilação, aparelhos de anestesia muito modernos. Então, a evolução tecnológica no cuidado ao paciente cirúrgico tem evoluído muito, Sim. evoluiu muito. Como é que foi a rotina de vocês, o trabalho de vocês na fase da pandemia? Um trauma como para todo mundo, né? Eu acho que foi algo que ficou marcado e eu não sei se todos sabem, né? Mas o profissional anestesiologista, ele é tido como aquele profissional com a expertise para a chamada via aérea, né? Sim. Então, acho que todo mundo se recorda de como nunca se falou tanto de intubação e ventilação como o doente de Covid. Perfeito. E os riscos relacionados à contaminação do profissional médico com relação à abordagem do chamado via aérea, que é o paciente com Covid, ele fazia insuficiência respiratória, precisava ir para aparelhos de ventilação. E nós somos os profissionais mais habilitados nesse manejo. Então, nós somos bastante demandados. Então, houve toda aquela comoção, toda a angústia da pandemia, onde aquilo que nós fazemos e que é o nosso sustento acabou, porque cirurgias não aconteciam, somente urgência. E os profissionais anestesiologistas foram mobilizados para ajudar nessa questão. Então, teve várias fases. Assim, a primeira fase foi de ter muito pavor. Eu falei assim, eu faço anestesia, vou lidar com um paciente altamente, uma doença que ainda conheço pouco, que eu vou contrair essa doença, vou morrer, né? Assim, então,
E aí depois, com o tempo, foi todo mundo aprendendo, como tudo na vida, aprendendo a conviver com essa situação complicada. O número de mortes de médicos em Mato Grosso foi expressivo, né? Morreram gente jovem. Acho que mais de 60, né? Não me lembro agora. Eu não lembro o número certo, mas por exemplo, eu tive... um número alto. Eu tive a oportunidade de fazer anestesia para colegas que eram meu vizinho, assim, inclusive faleceu de Covid, para procedimentos dentro de UTI, que inclusive eu achei que eu chegava e falei assim, hoje eu pego Covid. E eu fui pegar Covid muito tempo depois. Bom, nós vamos para um intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo super interessante aqui no Boa Noite, Elias Neto, pela TV Cidade Verde. Até mais. Bem, estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos conversando com Eduardo Guinde, médico, falando sobre um setor muito importante da medicina, mas eu quero saber como é que funciona a Copanest. Bem, o anestesiologista, ele fazendo assim, é parecido com o Caetitu, gosta de bando, assim. Sim. Acho que pela própria a cultura da especialidade, é uma especialidade que vem das origens e tudo mais, nós temos uma tendência a nos unir, né? Nós temos uma história de associativismo muito grande. A Copanest é a cooperativa de médicos anestesiologistas do estado de Mato Grosso. Então, ela reúne, né, é uma cooperativa de trabalho médico, onde os seus componentes, os seus cooperados, são todos médicos anestesiologistas. Então, nós temos aqui uma cooperativa que hoje tem cerca aí de quase 200 profissionais. Aqui dentro da realidade de Cuiabá, a sua imensa totalidade dos profissionais estão dentro e atuam na cooperativa, são parte integrante dessa cooperativa. E eles estão basicamente na região metropolitana? Nós temos um problema de... não tenho números exatos, a gente tem poucos números com relação aos números de profissionais anestesiologistas do estado. Acredita-se, tem um estudo de 2023, nós devemos ter aí uns 350, 370 talvez profissionais no estado inteiro. Mas para você ver, só dentro da cooperativa, cerca de quase 200, 199, 200. O número de profissionais da cooperativa no interior é muito baixo. Quase todos estão concentrados na Copanest aqui na capital, Cuiabá. Cuiabá e Várzea Grande. Sim. Você, além de médico, acho que quase todos os médicos têm que ter também essa experiência de ser gestor, né? Sim, eu acho que isso é crucial hoje em dia, né? Eu acho que se você tem noções de gestão, sendo você parte integrante de um sistema de saúde, ter esse entendimento, assim, eu tive algumas experiências pequeno, né, como gestor, atuando de uma certa forma como gestor, isso foi extremamente bacana, benéfico para o meu entendimento dessa coisa chamada saúde, que é tão complexa e tudo mais. Eu acho que não ser só esse operário, aquele indivíduo profissional médico executante, mas estar lá do outro lado, participando, tendo consciência das dificuldades, do que é organizar serviços, do que é entregar para a população, ou para o setor privado ou o setor público, quer que seja. Eu acho que isso... E como conciliar o médico e a gestão, a administração? É sempre complicado, né? É uma dúvida. Você consegue fazer duas coisas bem ao mesmo tempo? Então, eu acho que o caminho natural, você tem um pós-formado, você demora um tempo para consolidar a sua questão técnica de carreira. Eu acho que a gestão, o momento certo, eu acho que é justamente aquela hora em que o profissional já está mais maduro, mais experiente, em que ele, por exemplo, já não tem, de repente, aquele vigor físico dos seus 30 anos
Então, eu acho que é uma atividade natural para aquele indivíduo que vai substituindo o dia a dia clínico por uma atividade mais intelectualizada, mais administrativa. Eu É acho um que processo evolutivo. Evolutivo do perfeito. É nesse sentido que vai, né? Acredito que a gestão precoce, formada, assim, o jovem profissional, ele precisa de estrada. Sim. Acho que isso é importante. Acho que isso é o meu entendimento. Eu tive um professor na faculdade de jornalismo que ele dizia: não saia da faculdade e vá para a assessoria. Não, vá primeiro para a redação. Aí sim, você vai aprender o dia a dia, o batidão ali, como é que funciona, como é que é o processo. Aí você terá a capacidade de ser um assessor, né? Porque você sabe exatamente como funciona toda a engenharia de uma redação, aonde buscar, acho que é praticamente a mesma coisa, né? Sim, galgando etapas, né? A gente nós percebemos aí nos últimos anos problemas sérios na saúde pública municipal, né? Como é que você, como médico, como gestor, como é que você vê esse processo todo ocorrendo? Pergunta capciosa. Capciosa, A minha mulher me deu uma dica de não falar sobre política, mas é impossível. Sim. Mas não é política, eu estou falando do setor administrativo, né? Perfeito, estou brincando. É a questão de recursos e tudo isso, e isso termina impactando na vida do cidadão, lá na UPA, lá no hospital municipal, lá na saúde, né, pública, que é muito importante. Elias, eu vou tentar sintetizar quando às vezes é difícil ser sintético num assunto dessa maneira. Mas a visão que eu tenho como são a saúde privada suplementar, a saúde suplementar é uma coisa. Acho que você está perguntando mais sobre a questão da saúde pública. Exatamente. Né? Eu acho que a saúde pública tem dificuldades para o seu custeio. Tem dificuldades de você. Nós temos o SUS. As obrigações do SUS não são fáceis, né? Então, assim, acredito que o SUS, com certeza, tenha lá suas dificuldades de custeio. Mas eu acredito, sim, que exista muito mais gestão dos recursos públicos. Eu acho que se houvesse uma melhor gestão, eu acredito que os resultados poderiam ser melhores. Eu acho que não é tanto a falta de recurso, a questão acho que você poderia fazer mais e entregar mais para a população com uma gestão melhor, com um racionamento, uma aplicação de medidas que muitas vezes você vê na iniciativa privada e que às vezes faltam. Eu acho que não é tanto só uma questão de recurso. Eu acho que a má gestão, que a gente nunca sabe se é ignorância ou má intenção, as duas coisas juntas, né? Que acabam... É sempre uma dúvida. Será que é porque falta conhecimento ou porque é só má intenção? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Mas as coisas poderiam ser melhores. Realmente. E até porque o SUS é um modelo, né? Um excelente modelo para o mundo, né? Perfeito. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que a gente tem um modelo, e já se mostrou modelo para o mundo. A pandemia que você citou foi um exemplo claro disso. E graças ao SUS, né, muita coisa foi resolvida, muita coisa aconteceu, né? E a inteligência artificial aí na medicina? Como é que ela vem impactar? Eu não tenho dúvida que vai impactar. Sim. Né? Dizer que ela já chegou a todo vapor, não, mas a gente... não sou nenhum expert, mas a gente vê evoluindo algumas coisas e eu vejo assim, a inteligência artificial, ela não veio para substituir, veio para somar. Eu acho que ela pode contribuir em muito. Eu acho que muito do que nós estávamos falando agora, por exemplo, sobre a gestão, porque a base de tudo hoje no mundo se chama-se informação. Né? Você é um jornalista, assim, informação é tudo, né, no mundo hoje. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial vem para somar muito na questão da saúde com relação às informações como um todo, seja dos pacientes, dos processos, dos recursos. Então,
eu acho que ela tem a contribuir muito para que a medicina e a saúde melhore sim. A gente tem vários exemplos, assim, você tem, vou citar aqui, olha, a gente tem aí já inteligência artificial em sistemas informatizados em hospitais, fazendo diagnóstico precoce de situações. Eu cito sempre que tem um engenheiro de produção que foi responsável pela elaboração de uma inteligência artificial, que ele deu o nome da filha dele, que é para detecção de sepsemia em hospitais. Que ele perdeu uma criança prematura, vítima de sepsemia. Isso aí está disseminado em vários hospitais do Brasil, fazendo diagnóstico precoce de condições predisponentes para sepsis, com uma capacidade muito melhor do que um ser humano. Assim... Então, agora, quando aumenta a capacidade da tecnologia no campo da medicina, qualquer campo que seja, né? Há necessidade de ter muito cuidado ético, né? Não tenha dúvida. Isso é outras questões. Hoje, cada vez, a ética da inteligência artificial, com certeza. Isso é um aspecto a ser levado e estudado com muito cuidado, com certeza. E o que se debate hoje na classe médica sobre as novas tecnologias, como, por exemplo, a inteligência artificial? Eu acho, a impressão que eu tenho é que, como toda área, existe uma angústia, assim, a inteligência artificial substituirá o trabalho do médico? Eu acho que não. Eu acho que não, mas com certeza não. Mas toda área, toda profissão, né, frente à novidade, eu acho que a primeira coisa assim, eu vou me tornar obsoleto, eu vou ser substituído. Sim. Isso o médico da família vai continuar existindo? Vai e deve, né? Sim. Na verdade, o médico da família, o entendimento que se tem é que ele é primordial em saúde pública, né? A gente tem que 90% dos problemas de saúde são básicos, né? E que é preciso a presença do médico lá próximo, né? Entendendo a realidade de cada família e orientando, fazendo a medicina preventiva, que é o grande foco. Quer dizer, é você fazer a prevenção da doença para que essa doença não evolua e não vire um problema para o paciente, um ônus para o sistema, seja privado ou público. Atualmente, a medicina, ela é mais preventiva ou mais curativa? Infelizmente, mais curativa. Né? Até por todos os aspectos, assim, na formação do indivíduo, né? Então eu acredito que a gente vive alguns dilemas, né? Apesar de sermos um país pobre, nós somos um país com uma tendência a formar especialistas, né? Então, por várias razões, né? Nós estamos num país pobre ou num país de desigualdades sociais? Muita desigualdade. Muita desigualdade, né? Pobre talvez não seja. Talvez, E aí é que mora um problema seríssimo, né? Olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu é que tenho a agradecer. Fiquei sabendo que você chegou aqui em 84, no dia do comício das diretas já. Perfeito. Em novembro, né? Em novembro. 25 de novembro de 84. 25 de novembro, né? Isso. Era um momento de mudanças, de efervescências, né? E aí você veio para prestar vestibular. Sim. Para medicina. O meu pai fez carreira no Banco do Brasil e trabalhava no interior. Sim. E eu e meu irmão, tínhamos ficado em Minas Gerais. E aí eu queria fazer vestibular para medicina e meu pai me ligou um dia e falou, olha, naquele ano unificaram-se os vestibulares das federais, então eu tinha que fazer uma opção. E ele falou assim, aqui tem faculdade de medicina, eu estou numa cidade a 200 quilômetros daqui, mais próximo, eu já estava distante dos meus pais já há 3 anos, e aí desde os 14 para 15 anos. E aí ele fez a minha inscrição aqui no vestibular, eu peguei um ônibus depois do final do 3º ano, aqui aportei e nunca mais saí. Eu noticiei a unificação do vestibular. Perfeito. Noticiei. É isso aí. Olha, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, Elias. Foi um prazer enorme, uma honra, uma satisfação. Uma honra toda nossa.
por aceitar o nosso convite. Foi uma honra. Obrigado. E um abraço para você que está em casa. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. A gente se vê amanhã a partir das 18 horas aqui na TV Cidade Verde com o Boa Noite, Elias Neto. Até lá. Tchau.